aí, pessoal, nono ano. Espero que vocês estejam bem e nós vamos então hoje começar aí mais uma semana, a terceira e última semana do ciclo 1 do segundo bimestre. E como de praxe, já estão ficando acostumados, a gente vai dar algumas orientações para vocês para a semana. Então, primeira coisa, além de assistir essa pequena videoaula que nós temos essa semana para vocês, você vai, depois de assistir a videoaula, no seu caderno fazer um breve resumo das principais ideias desta videoaula, tá bom? Desta videoaula aí. Eu peço que vocês caprichem para que depois vocês possam ter um material legal para poder estudar melhor ainda. No seu livro, depois disso, você vai ler, também pode ser durante a semana ou mesmo no mesmo dia, aproveitem e fazer tudo. Vocês leiam as páginas 147 a 149, é pouquinha coisa, certo? Bem pouca coisa mesmo. E por último, fazer os exercícios da página 144 a 146 do nosso livro didático. Assim, terminamos o capítulo 5, que trata dos regimes totalitaristas na Europa. Certo, gente? Não esqueçam que na quinta-feira eu vou colocar então o gabarito com as respostas aí das questões que a gente tem pedido para vocês fazerem. E também essa semana tem mais um fórum para vocês participar. Não se esqueçam de participar no fórum e marcar ali a sua presença e ganhar mais um pontinho, né? Também com a sua participação no fórum desta semana, tá bom? Então, gente, muito bem, vamos lá. Nós vamos hoje terminar aqui a questão dos regimes totalitaristas falando do último deles, que o nosso livro apresenta. Lembrando que nós já falamos sobre regimes totalitaristas, que são regimes onde se concentra o poder totalmente nas mãos ou do líder do executivo, presidente ou coisa desse tipo, ou também de um partido. E eles procuram então ter uma centralização total dos poderes nas suas mãos. Os regimes totalitaristas que nós estudamos já, fascismo na Itália, nazismo na Alemanha e agora nós vamos para o franquismo na Espanha. Certo, gente? São esses três principais que nós vamos estudar esses dias aí. Vamos falar um pouquinho sobre o contexto da nossa querida Espanha. A Espanha, ela tem uma tradição fortemente monárquica, né? Até hoje eles ainda possuem um rei, só que hoje a Espanha é governada por uma monarquia parlamentarista que limita os poderes desse rei. E rei, como ele tem mais uma figura emblemática, porém não com tanto poder dentro da Espanha. Em 1931 houve eleições e os antimonarquistas eles tiveram uma vitória meio que esmagadora sobre os monarquistas. E aí tomaram conta do parlamento. E o parlamento e o rei começaram a ter problemas. E a convivência entre os dois ficou basicamente ficou insustentável essa situação entre os dois, entre o parlamento e o rei Afonso XIII. O rei Afonso XIII, prevendo que a coisa podia piorar, ele resolve então abandonar o país e aí foi proclamada a República Espanhola. Vocês encontram aí a República Espanhola, então ela é proclamada. E o que foi essa República Espanhola? Olha, essa República Espanhola foi um tempo muito complicado também na Espanha, porque foi um tempo de instabilidade e a radicalização ela realmente veio em diversos setores. A Espanha realmente ficou numa situação de muita instabilidade política, econômica também. E aí, em 1936, os socialistas acabam ganhando espaço dentro do governo, especialmente nas últimas eleições de 1936, conseguem a maioria e começam uma onda muito severa de destruição de igrejas, conventos católicos. Mas por que destruir igrejas e também conventos? Gente, porque para eles, o catolicismo seria o maior inimigo para a implementação do socialismo autêntico, né? Eles acreditavam nisso, que esses seriam. Lógico que esses são radicais de esquerda, que infelizmente acreditavam na destruição da religião, como dizia até o próprio Marx, que a religião ela é o ópio do povo. Então eles acreditavam que, então, destruindo o catolicismo, isso certamente ajudaria para a implementação do socialismo autêntico na Espanha. Interessante que, lógico, né, com a ideia socialista, eles vão se aproximar ainda mais da extinta União Soviética.
Esse partido aí é um partido que ganha muitos adeptos nesse período, é o Partido Obreiro de Unificação Marxista, e só que é um partido radical de esquerda. E um partido que começa a implementar, nesse período de 1936, uma desordem, invadindo fazendas, grandes propriedades, querendo a redistribuição das terras, fábricas foram invadidas, né? Além também da morte de monges e freiras. Calcula-se, o nosso livro fala lá, de 6.832 clérigos, entre monges, freiras, entre outros, que foram mortos, né, durante esse período aqui. Gente, é uma situação que a desordem estava sendo estabelecida, infelizmente, na Espanha, mas existia um movimento de oposição. Esse movimento de oposição, ele juntou vários grupos. Eram movimentos nacionalistas. Esses movimentos tinham entre eles lá os monarquistas de volta, nós temos alguns liberais no meio, mas nós temos o principal grupo ali, que eram os grupos fascistas, que viram a Itália crescendo, deslanchando, e acreditaram que essa mesma ideia podia ser trazida para a Espanha. Entre esses fascistas estavam o general Franco, que será o líder desta oposição. E esses movimentos nacionalistas então começam a luta armada. Essa luta armada ficou conhecida como a Guerra Civil Espanhola. E a partir de julho de 1936 até 1939 se estabelece um clima de guerra civil dentro da Espanha, certo? Eles tentaram inicialmente, né, pelo sul da Espanha, norte da África e também sul da Espanha, conseguir a adesão do máximo possível de pessoas e depois tentar tomar assim toda a Espanha. E nisso tiveram vitórias pequenas, porém, né, deu início ao passo principal, que foi depois a tomada do poder dentro da Espanha, né? Entre eles, eu falei para vocês, está o Francisco Franco. Ele vai chegar ao poder após esmagar esses grupos de esquerda. Eles estavam muito melhores preparados do que os grupos de esquerda. Eu falo disso até em questão militarmente. Eles se organizaram militarmente, tinham apoio de grupos militares e paramilitares, ou seja, pessoas que não eram militares, mas que foram treinadas em guerrilhas, e conseguem então vencer os grupos de esquerda e esmagá-los, né? E durante o que ficou conhecido como Guerra Civil Nacionalista, né? Franco era o líder deles, era um líder nacionalista com grandes habilidades. Nosso livro fala de grandes habilidades políticas e militares, né? Que foi comparado muitas vezes a Napoleão. Em que sentido ele é comparado com Napoleão? Primeiro, as técnicas inovadoras e inesperadas que ele utilizava, né? Ele usava muito essas técnicas assim novas, de surpresa, né, inesperadas também, para poder vencer as suas batalhas. Outra coisa importante que nós podemos lembrar aqui, que ele também era muito novo. Ele foi o mais novo capitão da Armada Espanhola e depois, mais à frente, o mais novo general também espanhol. Como Napoleão foi muito novo, se tornou general, ele também vai se transformar em general bem novo dentro da Espanha. Outra coisa que o semelha a Napoleão é a sua tirania, né? Porque terminada a guerra, ele vai iniciar uma ditadura nacionalista solitária, onde ele separa a Espanha de outros países, praticamente personalista, que queria que realmente a sua identidade, a sua imagem fosse a principal propagada dentro da Espanha, e extremamente agressiva contra os seus opositores, né? Uma coisa interessante que, se nós vemos aqui, ele teve o apoio inicialmente da Alemanha para tomar o poder, né? O Hitler vai ajudar, nós vamos ver daqui a pouquinho aqui, ele vai ajudar ao Franco a ter vitórias, né, sobre os socialistas, porém, depois, durante a guerra, ele não aceita fazer parte nem ajudando tanto os fascistas como também os nazistas. Eles preferem ficar neutro e vão ficar realmente, né, sem participar de fato, assim, totalmente da Segunda Guerra Mundial. Tá bom, gente? Então aí você vê algumas imagens da Guerra Civil Espanhola, aí em cima, e ao lado direito, esse é o camarada Franco. Como também os outros regimes totalitaristas, existiam saudações, existiam uma ênfase na questão militar. O franquismo, você vai encontrar isto também presente. Bom, aí está o encontro dele com
o Adolf Hitler, e vocês percebem a própria posição também de muito parecida com as saudações, né, nazistas. Ele estaria também nesse momento fazendo essa saudação à tropa. Um dos quadros mais emblemáticos é o quadro da Guernica. O que foi Guernica? Guernica é uma cidade, né, e foi chamada a Guerra ou a Batalha de Guernica, né? E no dia 26 de abril de 1937, um povoado chamado Guernica, com aproximadamente 6 mil habitantes, ele vai ser bombardeado por aviões da Legião Condor, ou Condor, da aviação alemã. Com o apoio, como eu tinha dito para vocês anteriormente, de Hitler, eles vão então bombardear essa cidade, tentando tomá-la das mãos dos socialistas. E apoiando as forças nacionalistas de Franco, Hitler manda bombardear Guernica, e nós temos um dos piores momentos da guerra, que foi aproximadamente a morte de quase 4 mil pessoas durante esse momento aqui, né? Dizem as fontes históricas. E após o início da Guerra Espanhola, nós vemos que claramente um dos principais momentos foi esse. O quadro Guernica aqui é uma representação do artista espanhol Pablo Neruda Picasso. Vocês talvez não estão vendo algo assim muito claro, mas muito difuso no quadro aqui, mas essa é a intenção dele mesmo. Ele está tentando retratar aqui os horrores que causam a guerra, né? Então essa era a intenção dele do quadro Guernica, que ficou muito conhecido. Bom, por último, as visões gerais da Guerra Civil Espanhola. A União Soviética ela transpôs uma visão de que essa luta da Guerra Civil Espanhola foi uma luta entre o ideal republicano, que seriam que eles estavam tentando implementar, né, o socialismo, contra o totalitarismo de Franco. Da liberdade que eles estavam tentando implementar contra o fascismo que Franco estava trazendo. Porém, esta leitura não faz justiça aos fatos, gente, porque os dois lados, tanto Franco como também os socialistas, estavam tentando estabelecer o poder através de autoritarismo, né, praticamente sem nada de ideal republicano liberal, né? Eles desejavam concentração do poder do Estado totalmente nas suas mãos, os dois lados. Não podemos nem defender um lado nem o outro. Os dois lados eles queriam concentração do poder do Estado nas suas mãos. O que nós podemos realmente dizer é que a Guerra Civil Espanhola foi uma tragédia que até hoje é lembrada, uma tragédia nacional, e que realmente até hoje é lembrada por muitos meios aí. Infelizmente, alguns livros de história na atualidade nem colocam um pouco a respeito da Guerra Civil Espanhola, justamente pelo fato de que a maior parte dos historiadores eles são pendentes para o lado de esquerda. E esse foi um dos lados mais ruins, né, que a esquerda proporcionou juntamente com nessa luta aí contra o totalitarismo de Franco. Essa tragédia gerou, né, dizem algumas fontes, entre 150 a 200 mil mortos. Eu procurei algumas fontes aí, você encontra desde 150 até aproximadamente 195, 200 mil mortos na Guerra Civil Espanhola. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham conseguido entender a matéria e que vocês tenham uma boa semana de estudos.